Graças a Deus pela sua graça, sua misericórdia. E que bom, né? A gente conseguiu chegar até aqui na casa do Senhor, porque muitos não conseguem, né? Quantas pessoas que têm vontade de vir e não conseguem. Certo dia o Senhor me deu uma palavra com relação, acho que eu já até comentei com vocês, a correntes. Então, muitas das vezes, existem pessoas que estão laçadas de correntes tão fortes que não conseguem levantar, não conseguem se mover para poder, ou muitas das vezes, fazer as coisas, movimentar para fazer algo, e principalmente para movimentar para vir na casa do Senhor. Então, a nossa luta não é contra a carne, é espírito, né? Existe muitos espíritos que querem o quê? Querem acabar com as coisas de Deus, acabar com aquela pessoa que está ali adorando a Deus, acabar com a criação do Senhor, né? Mas Deus é um Deus de misericórdia, Ele tem misericórdia de nós, né? Então, irmãos, por isso que precisamos estar em movimento, para poder estar tentando ajudar essas pessoas que não conseguem. Não conseguem. Porque, igual eu falei, a nossa luta não é contra a carne, é espírito que querem impedir a pessoa de vir para a casa do Senhor. Amém? Hoje pela manhã eu estava lendo, buscando a palavra, e o Senhor me levou lá num livro, quem sabe da ressurreição de Lázaro, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João 11. Aleluia. Quem achou, diga amém. Fica logo no meio da Bíblia, né? Aleluia. Glória a Deus. João 11. Estava então enfermos um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã, de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro já estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Aí a gente vai pular e vamos para no mesmo versículo 11, para o 19. O 19, irmão. E muitos dos judeus tinham de consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Maria que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolava, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali.
Tendo, pois, Marta chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vide como o amava? E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por mim haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o, deixe-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Marta e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Aleluias. O Senhor falou muito comigo esta manhã com relação a esse texto. Falou sobre o milagre e falava claramente: está batendo a porta. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora, é no tempo do Senhor. Você vê que Jesus ainda duvidaram, né? Fala assim: uai, se ele é realmente Filho de Deus, se é poderoso, por que o amigo dele morreu? Até muitos duvidaram, né? Mas creia, teu milagre está por vir. Amém? Então vamos estar... Fala aí, ó, um pro outro, fala assim: ó, seu milagre está por vir. Com boca profética. Profética. Olha um pro outro, fala assim: ó, seu milagre está por vir. Aleluia. E Deus falava tremendamente comigo, falava assim: filha, é no meu tempo, é no meu tempo. E muitas das vezes a gente acha que é no nosso tempo, né? Que é no nosso tempo, é na nossa hora. Então, você vê que aqui até a Marta, e Jesus falava tremendamente comigo, até a Marta ali, estava com a fé grudada no dedo, nada, né? Então creia, se creres verás a minha glória, assim diz o Senhor. Então, irmãos, vamos crer que o milagre está por vir. Não pare a sua vida: ah, eu não recebi tal coisa, então não vou mais fazer isso. Continue fazendo. Por quê? Porque o milagre está batendo a porta. Amém? Vamos estar dando graças a Deus por estar aqui na casa dele hoje? Vamos, Lucas? Aleluias, aleluias. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, graças te dou. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por nos trazer até aqui, até a tua casa. Porque nós estamos aqui para te adorar, bendizer o teu santo nome, dizer que o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Mestre, o Senhor é tudo para nós. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar. Ah, Senhor, se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos guia. O Senhor o tempo todo está conosco. O Senhor é que nos dá o dom, Senhor, de acordar, de movimentar, de vir para a tua casa. Oh, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar.
Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Ah, Senhor amado. Sem Ti, Pai, nós não somos nada. Nós não somos nada, Senhor. Nós precisamos de Ti o tempo todo. Pai, eu profetizo em nome de Jesus, Pai. Igual foi lido nessa mensagem aqui, que o Senhor falava comigo. Espera, porque está perto, 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 perto. Então, Senhor, eu profetizo que cada um dos meus irmãos que tem esse desejo no coração de ter algo, meu Deus, eu profetizo que está à porta, que o milagre já está chegando, já está chegando. Então, Pai, eu creio na Tua bondade, na Tua misericórdia, no Teu favor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, porque nós somos feitos para Te adorar. Para Te adorar, bendizer o Teu santo nome. Oh, aleluias, aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Opere, Senhor, milagres, opere maravilhas, ó Deus, neste lugar, porque nós sabemos que a Tua presença é real. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós estamos felizes, Pai, por estar aqui na Tua casa. Nós estamos felizes, Senhor, de estar aqui. Então, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração e comece a fazer milagre. Porque eu sei, meu Pai, que onde o Senhor está tem milagre, tem maravilhas, tem novidades, tem novidades. Então, Pai, que nós possamos estar tranquilos, porque novidades estão a caminhos. Amém? Então vamos aplaudir o nosso Deus, vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus, porque Ele é real neste lugar. Amém? Aleluias, 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 aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aleluia, vamos continuar em adoração o nosso Deus, amém? Aleluia. Eu achei interessante, a nossa irmã Ana e o irmão Lucas vão estar louvando, né? E ontem a irmã Grazi falou que o Vitor, o filhinho dela, que fez o papel aqui de Jesus, ele falou para a mãe dele que ele quer cair nas águas. Você vê? Olha como que Jesus faz. É maravilhoso, irmãos. Eu lembro que a minha Sara, quando ela tinha 9 anos, né? Era 9, pastor? 9 anos de idade. Ela colocou no coraçãozinho que ela queria batizar. E a gente foi, conversou com o nosso pastor americano, pastor Lu, porque ele e o pastor Kenny, que a gente ficou na dúvida, devido à idade, né? Aí ele conversou com ela e falou assim, ó, não há impeça. Deixa, vamos dar o cursinho para ela e deixa ela cair nas águas. Por quê? Porque ela já sabia o que ela queria. Ela queria seguir Jesus. Ela queria seguir Jesus. A palavra do Senhor fala, se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então não impeça seu filho. Não impeça, se ele sentir o desejo no coração de estar seguindo a Cristo. Vamos fazer o cursinho com eles, que é dado até na linguagem dele em inglês. E eles decidem o que é que querem. Amém? Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Isso.
Bom dia a todos, a paz, irmãos. coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui.
importância, irmãos, da gente estar profetizando que grandes coisas vão acontecer neste lugar, na sua casa, milagres, milagres. Ô irmão Heitor, pode abaixar só um pouquinho esse, é muito alto. Eu moro na Bahia, né, então a minha voz é... Glória a Deus. Então, irmão, nós precisamos estar profetizando mais, falando coisas boas, né? Falando, se está acontecendo uma situação ruim, a gente profetiza, fala assim, não, essa situação vai mudar em nome de Jesus. Amém? Às vezes é um filho que está com um probleminha, ou é nós mesmos, às vezes, estamos com um probleminha, ou tem alguma coisa em casa que está com um problema. Profetiza, profetiza. Não, eu não aceito essa situação e grandes coisas o Senhor irá fazer. Amém? Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Santo, santo, santo. Vamos colocar mais um louvor? O pastor tem um louvor ali. Põe ali, pastor, um louvor para nós. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Estou vendo os irmãos assim meio cansadinhos hoje. Ontem tivemos um culto ali maravilhoso na casa da nossa irmã Maria. Foi um culto assim abençoado que nos fez voltar lá no passado, né? Lembrar das nossas... Quando nós convertemos. Então, Deus é tremendo, irmãos. Vieram coisas boas nas lembranças ou não vieram? Vieram. Amém? Eu mesmo, igual eu falei, eu converti, eu fui pelo amor. Eu fiquei tão apaixonada por esse Jesus que eu sempre falo, agarrei no manto dele e não solto por nada. Aleluias. Aleluia. Tem algum barulho, né, nas caixas aqui? Tem algum microfone ligado por aí? Não. Amém. Melhorou. Parece, né? Ainda não. Aleluia. Santo, santo. Melhorou. Acho que era o microfone mesmo. Mas vamos continuar adorando o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo és tu, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Receba nosso louvor, a nossa adoração. Não é no playback não, pastor. Aleluia. Eu não estou boa ainda de playback não. Aleluia, aleluia, santo, santo. Não tem a voz ainda. Acho que o Lucas tem, Maria. Ele olhou assim, eu... Aleluias, aleluias. Glória a Deus. O Lucas, sabe se louvou, Lucas? No playback? Aí, ó, pode deixar no playback. O Lucas vai cantar no playback, pastor. Pode deixar. Aleluia. Pastor Sérgio, pode deixar no playback. O irmão Lucas, pode ser, irmão Lucas, por favor? Eu dou uma ajudadinha aqui. Amém. Aleluia. A voz do Lucas. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos adorar o santo nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Aleluias, 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 aleluias. Glória a Deus. Por toda a minha vida, Aleluias. ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é tua vida, eu nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou,
Já vi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus, aleluia. Que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, santo, 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 aleluias. Ele pode, irmãos, Ele faz. Não, Deus é tremendo. Deus é lindo. Ele é majestoso, Ele é poderoso. Só Ele é digno de toda honra, todo louvor e adoração. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Deus quer. Nós somos feitos para adorar o nosso Pai. Nós somos feitos para adorar Ele. Aleluias. Que lindo. Vamos estar incentivando também as nossas crianças a adorar. Aleluia. Aleluias. Deus está liberando cura aqui, irmãos. Aleluias. Deus quer te curar. Aleluias. Igual no início que abrimos aqui, Jesus demorou para ir ressuscitar Lázaro. Até a Marta falou: Jesus, quando Jesus mandou abrir, já são 4 dias. Mas é o tempo do Senhor. Foi exatamente em 4 dias que Lázaro ressuscitou. Aleluias. E se você está precisando de uma cura, toque aí no lugar que está te doendo, ou no coração, ou na cabeça. Eu entrei ali hoje e eu até comentei. Foi com você, Ralf? Tá aguentando dor de cabeça. Sabe quando você tá com dor de cabeça e já tinha uns 3 dias?
E eu fui curada. Não sinto mais a dor de cabeça. Jesus me curou. Às vezes, irmãos, nós temos que tomar posse da nossa cura. Eu fui curada. Não tenho mais dor de cabeça. E eu ouvi murmurando e falando no carro. Murmurando, que eu falo assim, falando com o pastor. Eu falei, pastor, não estou aguentando de dor de cabeça. Aí o pastor falou assim, você já orou? Eu falei, já. Ele pôs a mão e começou a orar. Mas eu cheguei aqui e ainda continuou um pouquinho. Mas assim como Deus falou com Lázaro, quando eu estava lendo a mensagem aqui, Lázaro sai para fora. Lázaro ressuscitou. Foi um momento que Jesus já estava curando aqui. E a gente não sabia que Jesus estava já operando milagres e curas. E Ele ainda está aqui operando milagres. Aleluia. Vamos crer, irmãos. Amém? Aleluias, aleluias. Santo, santo. Vamos estar fazendo dízimos e ofertas na casa do Senhor. Luca, vamos me ajudar a pegar aqui, Luquinha? Aleluia. Aleluia. Santo, santo. Olha, ele pegou sozinho, tá vendo? Que chique. Glória a Deus. Eu gosto muito daquele vídeo. Eu não sei se é fácil achar aí, pastor, dos africanos ofertando na casa do Senhor. É dessa forma que nós temos que ofertar na casa do Senhor. Hoje mesmo, quem puder estar, vamos ter uma reunião rápida, né? Para a gente estar falando sobre finanças, sobre a igreja, o que é que nós podemos, os irmãos podem estar ajudando-nos. Como fazer com um novo, né, o crescimento da igreja, com um novo local, que esses irmãos têm ideias, porque é um corpo, né? E temos o quê? 10 dedos, né? E mais 10. Então, estamos abertos, irmãos, para poder ideias, para ajudar no crescimento da obra. Amém? Aleluia. O Senhor fala, trazeis os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então a nossa provisão vem de Deus, a nossa provisão vem do Senhor. Amém? Então, aleluias. Deus é o nosso provedor. Uma vez a pessoa me falou assim, mas por que vocês têm uma igreja pequena e está nesse templo grande? Uma pessoa que veio visitar aqui, quando a gente já estava nesse templo. Eu falei, porque quando Deus chama, Deus capacita e Deus também coloca num local, né? É excelente, Deus faz tudo. Deus é tremendo, irmãos. Então, a nossa confiança está no Senhor. Não está no homem, não está naquele que está dando mais, isso, não. Né? Então, nossa confiança está no Senhor. O que é que nós somos chamados para quê? Pregar a mensagem do Senhor. Eu não posso fazer coisa na tua cabeça com isso. Não. Deus é que faz, Deus é que sustenta. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos estar... Então vamos estar orando. Eu peço aos irmãos para levantar suas mãos. Eles vão estar pedindo a Deus para estar recebendo nosso dízimo, nossa oferta. Amém? Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te dou. Obrigada, Senhor, por estar presente aqui neste lugar. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus de mistério, é um Deus que abençoa, é um Deus que multiplica. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, dê multiplicação na vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Aqueles que puderam colocar, aqueles que também não puderam, que o Senhor possa estar se revelando, Senhor, a cada um deles. E mostra, Senhor, para eles que a nossa provisão não vem das nossas mãos. Não vem daquele trabalho que a gente ganha bem. Não vem, não. Vem de Ti. Nós sabemos que o Senhor é o nosso provedor. Então, Senhor, que o Senhor possa estar multiplicando e abençoando cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, receba nosso dízimo e nossas ofertas. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus. Agora, pastor, vamos trazer nossas crianças. Se os adolescentes quiserem também estar ali comigo,
estão querendo palavra, né? E falar nisso, irmãos, esse sábado nós temos o nosso estudo para nossos adolescentes. Faça com que os seus adolescentes participem dos estudos. Adolescentes e... Como que é a fase deles aqui? Teen, não, né? Pré-adolescentes, né? É o pré-adolescente. Mas esses meninos são bons de Bíblia, tá? Eu dou para a idade deles o estudo e o pastor dá para os maiores. Menina, esses meninos fazem cada pergunta que eu falo, Jesus, Deus me incapacita, né? Porque eles conhecem a palavra do Senhor. Conhecem, amém? Vamos estar orando por eles, pastor? Aleluias. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos estender as nossas mãos sobre as crianças. Antes de nós orarmos, eu queria lembrar, né? O papai e mamãe, olha que não podia deixar de registrar o culto passado. Vocês viram que lindo, né? Tem alguma coisa chiando bastante aqui. Se lembra do culto passado? Que lindo, né? As crianças ali, tudo fazendo aquela peça. Como a pastora falou, né? O Vitor se sentiu tocado, querendo entregar a sua vida a Jesus. Ele tem o que? 11 anos, né? Vocês podem pensar assim, é muito novo. A Sarinha batizou com 9, né, Sara? Um dia desses atrás eu lembro, a mamãe dela falou assim: quer ficar em casa? Você tá cansadinha? Ela ficou indignada. E eu vou perder o culto? Ela se indignou. E para honra e glória de Deus, né? Serve ao Senhor e continua servindo. Já vai fazer 14. Às vezes nós nos enganamos com eles, como a pastora falou. Eles têm um entendimento profundo e fazem perguntas mais profundas às vezes do que nós. Então nós temos de prestar muita atenção, né? E orientar. E agradecer novamente também a Ana, né? Que tem feito um trabalho assim, serva de Deus, com essas crianças. E toda a igreja, né? Que se empenhou em fazer aquela festa linda. Lembrando que não é hora dos avisos, mas também queria deixar aqui registrado para nós homens conversar um pouquinho sobre a festa que nós vamos fazer aqui para as mamães, né? Como disse, elas estão light, é só uma salada mesmo, mas mesmo assim a gente tem de discutir os detalhes, não sai sem não. Mas vamos orar pelas crianças, a gente conversa disso mais tarde em particular para não constrangê-las. Amém? Deus amado, Pai querido, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, papai, por essas crianças, né? A tua palavra diz que delas é o reino dos céus. Eu creio, ó Pai, eu creio, pois a tua palavra é verdadeira. A tua palavra diz que nós temos de ser como crianças, né? Elas nos imitam, nós temos de ser imitadores de Cristo. Eu te peço nesta manhã que a tua bênção seja sobre cada uma delas. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, guarda o coração, guarda o crescimento, guarda a mente. Em nome de Jesus, ó Pai, que elas possam estar sempre na tua presença, guardado e protegido. Pai, em nome de Jesus também eu te peço pela irmã Ana, que vai estar ali ministrando a tua palavra no coração deles, que o Senhor possa usar esta vida em nome de Jesus, com poder, com sabedoria. Guarda, Pai, nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Não se assenta não. Aleluia. Podem ir, crianças. A pastora Ana que vai estar lá com ele, né? Aleluia. Glória a Deus. Como passaram de ontem. Aleluia. Amém, irmãos? Ontem nós tivemos o culto no lar, ali na casa do irmão Lucas, da irmã Maria. Foi um tempo bom de bênçãos, né? Onde nós pudemos compartilhar a palavra ali com cada um dos irmãos. Os irmãos também falaram. Foi um tempo assim gostoso, né? Como cada culto, tempo de choro, testemunho, e nós saímos dali edificados pela palavra,
que Deus usou a vida de cada irmão. Lembrando que ainda não marcamos, né? Continuem aberto para o próximo culto. Se alguém quiser um culto no lar. Marcou? Foi para onde? Foi lá em casa? Ou eu não sabia? Amém. Glória a Deus. Ô, glória. Amém. Aleluias. Glória. Quantos estão felizes por estar aqui nesta manhã? Ó. Aleluias. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 15. Aleluias, glória a Deus. Não fica só confiando na tecnologia, não, traz sua Bíblia. Jeremias 33, capítulo 15. Vamos nos colocar em pé, igreja. Aleluias. Glórias ao santo nome do Senhor. E diz assim, quem achou diz amém? E diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, levanta a sua mão aos altos assim comigo e oremos ao Pai. Oh Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por cada vida que entrou por essas portas. Obrigado, Senhor, as vidas também que nos assistem, onde a Tua palavra chegar, porque a Tua palavra transforma, ela liberta. A Tua palavra nos dá direção. Em nome de Jesus eu te peço, continue falando conosco aqui nesta manhã, papai. Oh Jesus, aqui está a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa usar os meus lábios, a minha vida. Pai, em nome de Jesus, traz revelação ao Teu povo da Tua palavra nesta manhã. A direção que Tu quer para nós nesse instante, neste momento. Aqui estamos nós com o coração aberto para receber a Tua palavra. Portanto, continue falando conosco, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Antes de se assentar, dá um sorriso para o seu irmão. E com um sorriso nos lábios diz para ele assim: Jesus te ama. Aleluias. Glória a Deus. Podem se assentar, igreja. Aleluias. Jesus veio ao mundo para trazer esse renovo nas nossas vidas. Jesus veio ao mundo para nos trazer a salvação. No texto que nós acabamos de ler, e diz assim: naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de quê? De justiça. E ele fará juízo e justiça sobre toda a terra. Aleluias. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aleluias. E eu vou repetir novamente: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. A palavra do Senhor nos fala que Ele nos fez novo. Ele não fala que Ele não nos limpou. Se algo está sujo, você pode simplesmente pegar e limpar e ele parecer bom de novo. Mas nós não fomos feitos assim. Nós fomos feitos novo, uma nova criatura, para viver o melhor de Deus aqui nesta terra e no porvir. Então nós temos de tomar posse. A igreja do Senhor, ela tem de se posicionar daquilo que ela é, desta nova criatura. O Espírito Santo de Deus nos capacita para nós vivermos esta nova criatura. Aleluias. Se nós morremos com Cristo, nós também
seremos vivificados com o Senhor. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso me diz algo, igreja do Senhor, irmãos em Cristo, nesta manhã. Isso é tão profundo que diz que eu morri, a minha velha natureza, ela foi crucificada. E agora eu tenho uma nova vida, eu tenho uma carreira proposta, eu tenho um projeto maior do que a minha vontade. Porque se Cristo vive em mim, eu vivo pela fé, pelo Filho de Deus que se entregou e me amou. Tudo passou e eis que se fez novo. Mas pastor, eu ainda tenho um resquício das coisas passadas que de vez em quando ainda voltam. Nós não santificamos de um dia para a noite. Há uma busca constante. Nós temos de entender que a vida cristã, ela é feita no nosso dia a dia, com as nossas escolhas, com as nossas buscas em Cristo. A palavra do Senhor nos fala que a gente vive pela fé e não pelo que eu vejo. Então a minha visão de agora para frente é outra. Eu tenho de desejar, como diz a palavra, ardentemente. Olha o que diz a palavra do Senhor, ardentemente, como recém-nascidos, o leite espiritual. Para poder o quê? Crescer em Cristo. Para poder entender esta nova criatura que eu sou. É para nós podermos tomar posse dessa nova criatura. Nós servimos a um Deus todo-poderoso que tem todo o poder. Assim como diz no livro de Isaías 64, agindo eu, quem impedirá? E este mesmo Deus todo-poderoso é que nos fez uma nova criatura. Nicodemos não entendeu isso quando ele conversou com o Senhor Jesus. Porque para a mente humana realmente é impossível entender. Mas nós que vivemos pela fé, nós que nos tornamos uma nova criatura, nós temos de buscar este conhecimento. A nossa antiga natureza morreu com Cristo, foi enterrada ali na cruz. Olha o que diz no livro de Romanos capítulo 6:4, de sorte que fomos sepultados como ele pelo batismo na morte. Porque como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A palavra do Senhor nos convida a ter esta vida nova. Os nossos projetos agora são diferentes, os nossos sentimentos, as nossas ambições. Muitas das vezes o meu eu, a minha vontade, é de fazer a vontade da minha carne. Mas eu tenho de me lembrar que aquela velha natureza foi crucificada e ficou ali na cruz. Como nós acabamos de ler. Agora já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa tremenda. Quando nós tomamos posse, igreja, quando você toma posse daquilo que você é em Cristo, você pode realmente andar pela fé e não pelo que você vê. Você se torna esta nova criatura a partir do momento que você entende quem você é. Amém, igreja? Aleluias. Vocês estão calados? Amém? Que nós possamos tomar posse de que realmente nós fomos filhos de Deus.
E como os filhos de Deus, nós somos herdeiros. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz que o Senhor Deus há de suprir o quê? Todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Esta nova criatura não está preocupada com o que nós vamos haver de comer. O que diz lá Mateus 6,33? O que nós vamos haver de comer? O que nós vamos haver de beber, vestir? A palavra do Senhor fala que os gentios se preocupam com isso. Mas o Pai Celestial sabe das nossas necessidades. Assim como Ele supre um simples pássaro, assim como Ele take care de uma árvore e das flores que nascem no campo. Salomão não se vestiu bem como nenhuma flor bonita. Ele cuida de nós. Essas são características desta nova criatura. É filho. No livro de Provérbios também diz que esta nova criatura, o Papai do Céu corrige no momento que Ele bem entende, assim como nosso Pai corrigimos os nossos filhos. Isso me fala de obediência. Isso nos lembra que nós temos um Pai amigo, mas o nosso Senhor, que se entregou por nós, mas porque nos amou, e se entregou para que nós tenhamos vida, e uma vida abundante. Quando fala de obediência, ali quando aquele povo estava próximo a pisar na terra prometida, o Senhor usa o seu servo Josué e dá um alerta: se me obedeceres, comereis o melhor desta terra. Oh Senhor. Então a nossa vida cristã, ela é contínua. Não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu tenho fé que vai acontecer. A nossa vida cristã é a busca do aprendizado, é a busca da presença do Senhor, do Espírito Santo na minha e na sua vida. Aleluias. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Nós somos uma nova criação. No livro de João, capítulo 1:13, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Oh, aleluias. E nós temos de entender isso. A igreja tem de se posicionar. Os tempos estão curtos, ou não sabemos o nosso tempo. É preciso tomar um posicionamento diante do Senhor, da carreira que lhe é proposta. As coisas antigas já se passaram, e esta nova criatura, ardentemente, as coisas, minha autojustificação, autopromoção, orgulho, foi cravada ali na cruz. Mas nós temos de buscar a presença, buscar a santidade, olhar para Cristo e não para nós mesmos. O nosso propósito é outro. Colossenses 3:9 diz assim: não mintam uns aos outros, em vez de que, uma vez que já se despiram do velho homem, com o qual as suas práticas se vestiram de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então isso nos fala dessa busca nossa do dia a dia. Nós estamos sendo renovados. E o que diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2? Quem se lembra? Para nós sermos transformados pela palavra. E não se conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela palavra. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos de buscar a palavra. Nós temos de buscar este conhecimento de Deus. Um exemplo tão natural é a partir de uma... Hoje nós estamos ficando tão para trás, né, pastor? Se compra um controle, para mim,
programar ele numa televisão. Eu passei quanto tempo? Foi quase 40 minutos. A pastora quase solta fogos. Ela doida para assistir um Netflix. E a cachorrinha mordeu o outro controle. E a televisão não funcionava. Eu comprei. Aí quando eu consegui, ela deu um pulo. Nós fomos o quê? Olhar as instruções. Então essa nova criatura que somos nós temos de buscar a instrução da nossa vida na palavra de Deus. É a palavra do Senhor que vai dar direção aqui para os meus passos, como está lá no livro de Provérbios. Mais que isso, a palavra do Senhor é a espada para definhar o maligno. A palavra do Senhor nos garante o quê? Promessa, então nos dá descanso. Nós descansamos porque nós sabemos que nós somos filhos. E como os filhos nós somos o quê? Nós somos herdeiros do Papai do céu. E há um lugar preparado para mim e para você, igreja. Para você, irmão e irmã. Um dia partiremos, mas sabemos para onde nós vamos. E isso nos alegra, isso nos conforta. Amém? Aleluias. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Aleluias. Aqui o salmista, aqui o profeta nos convida e faz esse convite a buscar enquanto se pode achar. Olha, o que tem buscado? João, versículo 1, capítulo 1, versículo 38, diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo os que ele o seguia, disse-lhe: Que buscais? Olha que interessante. Jesus vira para ele e fala: Que buscais? Quando eles descobriram que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus veio para trazer este renovo, que Jesus veio para trazer justiça, que Jesus veio para trazer a vida novamente, a esperança, eles simplesmente deixaram de buscar aquilo que não interessava e começaram a seguir e a buscar realmente o que interessava. Sabemos no nosso dia a dia que nós temos afazeres, mas eu não posso deixar o foco principal, porque a minha e a sua morada não é aqui na América, tampouco no nosso país de origem. Então nós não podemos perder o ponto. Eu não posso deixar que minhas decepções pessoais, seja qual for de projetos, porque o Senhor sabe de tudo. O fato de eu não estar onde eu quero, seja em qualquer área da minha vida, não significa que o Senhor não me ame. Não significa que eu tenho de deixar o ponto principal e ir atrás do secundário, que é o meu projeto. Não. Por quê? Porque agora não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nós temos de entender isso, igreja. Aleluias. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que o primeiro mandamento: amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todo o teu coração. Não é a sua esposa, não é o seu filho, não é a sua filha, não é o meu eu. Quando nós entendemos isto, nós vivemos o melhor do Senhor. Sabe por quê? Porque a partir do momento, imagine se eu tivesse lido cada instrução, demorava 45 minutos, sei lá, 1 hora. Poderia fazer ali rapidinho. Li depois. Então, quando nós buscamos o conhecimento e a face do Senhor, quando nós buscamos a palavra do Senhor, entendemos que nós somos essa nova criatura, que não é mais eu, mas é o Senhor vivendo em mim.
eu começo a repensar todos os projetos. E eu olho para os meus projetos em segundo plano, seja qual for, no casamento ou projeto pessoal. Amém, igreja? Aleluias. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Olha o que diz no livro de Mateus capítulo 6, 33. Buscai primeiramente o quê? O reino de Deus e o quê? E a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós entendemos isso, e aí às vezes podemos pensar assim, nossa, mas se eu dou primeiramente atenção ao Senhor, à minha família, aos meus projetos, ficou em segundo plano? Não, olha que coisa diferente. Você busca ao Senhor, Ele lhe acrescenta aquilo que você precisa, seja em todas as áreas da sua vida. Aleluias. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Papai, obrigado, Senhor, por esse entendimento. A tua igreja, Senhor, que nós possamos entender a tua vontade. Provérbios 1, 24 e 28. Então vocês me chamarão, Provérbios 1, versículo 24 e 28. Não é do 1 a 28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não encontrarão. Por isso que a palavra do Senhor fala que nós temos de invocar o nome do Senhor e buscar enquanto nós podemos achar, porque não sabemos o dia de amanhã. Salmo 119, 2 diz assim: como são felizes, olha, os que obedecem ao estatuto e de todo o coração o buscam. Há promessas de felicidade para nós. Há promessas deste Deus Todo-Poderoso na minha e na sua vida. É aperfeiçoamento do dia a dia, mas nós temos de querer, né? Aleluias. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Ele apagou o nosso passado. Ele riscou as nossas dívidas, assim o que diz em Colossenses 12, 14, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, aos quais não era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. O preço nós não poderíamos pagar, pastora. Nós não poderíamos pagar, e foi cancelada a minha dívida. Não foi uma dívida em dólar, em ouro. Assim também diz no livro de Isaías: porque não foste comprado por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Por isso nós andemos também em novidade de vida. Por isso Ele cravou ali naquela cruz os nossos pecados, nos fazendo uma nova criatura, para que nós podemos andar de cabeça erguida, não mais escravo do pecado. Aleluias. Para nós buscarmos a santidade, para nós buscarmos fazer a vontade do Papai do céu. E ali Ele nos acrescenta os nossos desejos. Às vezes coisas tão simples, mas o Senhor tem prazer em nos abençoar, reescrevendo o nosso futuro. Olha o que diz no livro de Provérbios 23, 18. Porque deveras haverá um bom futuro, e não será frustrado a tua esperança. Oh, aleluia. E para encerrar, livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Aleluias. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer a vós, lugar de onde vos
transporteis. Oh, aleluia. O Senhor tem pensamentos que às vezes nós pensamos que não são os nossos. A mente do Senhor, ela é infinita, a nossa é infinita, e por isso às vezes não entendemos. Mas nós buscamos revelação, e o Espírito Santo de Deus nos revela a vontade do Papai. E assim eu termino a palavra do Senhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas passaram, e eis que tudo se fez novo. E novamente eu continuo falando, como diz na palavra do Senhor, está lá no livro de Romanos 6,4. Andemos em novidade de vida. Gálatas 2,20. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Filipenses 4,19. O Senhor Jesus Cristo há de suprir todas as suas necessidades com as suas riquezas em Cristo Jesus. Então por que te preocupas? Vive a vida que foi lhe proposta, esta nova carreira. Tome posse da nova criatura que tu és em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, igreja? Aleluias. Vamos estar louvando ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Quem vai testemunhar? Amém. Antes de nós louvarmos, nós queremos ouvir o testemunho da missionária. Aleluias. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Ontem o pastor falando sobre julgamento, e a gente tem ouvido muito também sobre julgamento, né? Falando aqui na igreja. E além de ontem que eu contei a história lá do meu acidente e do casal também que estava até com bafo de bebida, mas que Deus enviou ali, eu creio que Deus enviou eles ali para me ajudar. Aconteceu um fato muito curioso, deve ter umas 3 semanas. Uma cliente minha tem um vizinho e ele ia mudar para a Flórida, vendeu a casa e ele queria uma pessoa para limpar. E eu fui lá olhar a casa. E olhando a casa, chegando lá, eu vi assim, como fala, estátuas, não sei, coisas de caveiras na casa, dentro da casa. E eu em pensamento, né, comecei a orar e falar misericórdia, Senhor, e aquela coisa que a gente queira ou não, a gente acaba julgando, né, irmãos? A gente mesmo que não tem como, né? Você vê assim, e eu, no meu caso, eu comecei a julgar ele em pensamento. Eu falei, meu Deus, será que eu devo vir cá limpar essa casa, Senhor? E aí saí, olhei a casa e saí e fui embora. Marcamos a data, né? De eu retornar para limpar. E quando eu voltei, ele estava só me esperando chegar para estar indo para a Flórida. E aí, irmãos, a casa estava totalmente vazia. Não tinha mais nada na casa, tinha tirado os móveis, tudo. E eu olhei assim no fogão dele e tinha um iPad, uma Bíblia e um livro que ele usava. É tipo esses livros, como que você falou o nome, pastor? Tipo assim, você abre e ele te dá o versículo do dia para você. Aí eu falei assim, olha, você, assim meio que assustada e sabendo que Deus estava me mostrando, né? A palavra do Senhor diz, não julgai para quê? Para que não sejam julgados. E muitas vezes a gente julga, e quando as pessoas nos julgam, no meu caso, né? A gente fica assim, né? Bravo, fica e sem saber que a gente também julga. Então a gente tem que refletir muito nesse versículo. E aí eu vi ali em cima e fiquei assim, já na hora entendendo, né? Que Deus estava querendo falar comigo ali. E aí eu falei assim, olha, você tem a Bíblia. E nem falei que ele era cristão nem nada. Eu falei, você tem uma Bíblia? Aí ele falou assim, tem 2 meses que eu passei aí na igreja. 2 meses e eu tô gostando muito de conhecer Jesus. E foi assim uma das oportunidades, irmãos, que eu tive de poder falar de Jesus para uma pessoa assim, com um coração aberto, com aquela vontade. Eu falei assim, olha, eu sou cristã. Eu sou cristã e a gente congrega em Beverly. Aproveitei para fazer propaganda, né, da igreja, tem que fazer, né, irmãos? Contei o testemunho da minha pastora para ele, que ela tinha escrito um livro, porque eu vi que ele gosta muito de ler. Ele já era um senhor, irmãos.
ele tem uma fisionomia assim, dessas pessoas motoqueiras, sabe? Que andam na rua, aqueles que usam umas jaquetas de couro. Ele é cabelo grande, assim, todo barbudo. Mas ele tinha um carisma, sabe? Uma coisa no olhar dele, uma paz. E aí ele falou assim, olha aqui para você ver. Eu vou te mostrar o que Deus falou comigo hoje. Mostrou no livro, estava escrito assim, aquele versículo que nós temos aqui na placa. Não se apavore, nem se desespere, e Deus está contigo. E ainda falava mais, Deus está no controle de todas as coisas. Ele falou assim, sabe por que Deus me deu isso aqui hoje? Porque eu tô feliz, mas ao mesmo tempo eu tô muito triste por deixar uma casa que eu vivi 35 anos. E eu tô muito assim preocupado porque eu não sei o que me espera lá. Mas ouvindo isso aqui eu ganho uma força muito grande. Eu sei que eu posso ir, que Deus vai estar comigo. Aí na hora eu falei com ele, tá vendo? Deus tem a resposta para todas as coisas. Até um livro Deus pode usar para falar com você. E aí a gente começou até a falar, eu falando da pastora. Ele falou também que onde na igreja que ele estava indo, ele conheceu uma enfermeira que ela sofreu um acidente também muito grave. Ela ficou em coma alguns dias e Jesus apareceu para ela, falou com ela que ainda não era a hora dela, que Deus tinha uma missão, um propósito para ela aqui na terra. E até então ela não era convertida, e depois desse encontro com Deus ela se converteu e hoje ela é evangelista e missionária. Então assim, irmãos, foi assim uma coisa tão gratificante. Eu acho que se eu já tivesse ido embora ali, nem limpado a casa dele, eu já teria ganhado o meu dia, com certeza. E depois de agora, acho que essa semana, essa cliente que me indicou ele, falou assim, olha, o Jack mandou um livro para você e para mim. Ainda mandou para ela também. Eu falei assim, meu Deus, é tremendo como que vai espalhando a evangelização. Porque eu acho que ele deve ter comentado, né, com ela também. E ela é católica, mas ela crê em Deus, ela tem lá também coisa de Jesus. Então assim, eu comecei também, eu já tinha contado para ela, da pastora. Eu estou até devendo o livro seu para ela, porque eu falei de levar, ainda não levei, mas eu vou levar em nome de Jesus. E se eu puder, vou deixar também um livro da pastora para ela mandar para ele, porque acho que da mesma ele vai mandar para ela, né? Com certeza ela vai ter o endereço. Então, irmãos, resumindo é isso, é só para falar, porque às vezes a gente julga até sem ver, né? Às vezes é uma coisa que está assim, mas que a gente tem que procurar estar melhorando. E a gente tem que pedir o Espírito Santo para incomodar a gente. O que eu sempre, a minha oração, eu faço, Senhor, se eu estou fazendo alguma coisa errada, me incomoda. É por isso que a gente tem que ser sensível ao Espírito Santo, porque Ele está todo o tempo falando conosco, né? Às vezes a gente não ouve, as coisas do dia a dia. Então eu sempre peço ao Senhor, Pai, me incomoda, Senhor, naquilo que eu estou fazendo, se eu estou fazendo alguma coisa que não agrada o teu coração. E eu fiquei muito feliz. Aí ele me mandou uma mensagem ainda, falou, olha, foi muito bom te conhecer e eu acredito que Deus usou a sua vida ali para me responder e me falar muita coisa. Então assim, é muito bom a gente ser usado como um instrumento, né, do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao santo nome do Senhor. Como a gente tem de estar atento, né, irmã? Realmente aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Eu pensei que a irmã ia testemunhar, né, sobre o acidente, né? Que benção, né? Teve essa semana, teve um livramento, né? Ali foi em Pibre, não foi? Nossa, quando eu vi a foto ali, realmente, que benção, viu? O Senhor deu um livramento grande na vida da irmã ali naquele acidente. É o Senhor que nos guarda. Vamos louvar o Senhor, depois nós vamos estar orando, né? Dando a bênção apostólica. Nós vamos, sim, depois da bênção apostólica eu comunico, amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Aleluias. Louvado e glorificado seja o santo nome do Senhor. Heitor, pode colocar um louvor para nós? Aleluias. Toda glória, toda honra, todo poder, todo louvor. Aleluia, Jesus. Aleluias. Obrigado, Senhor. Declare ao Senhor ao único que é digno, ao único que é digno de
receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber, declare. Ao único que é digno de receber, dê a Ele toda a honra, toda a glória, a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Em alta voz, adore aquele que vive. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao que vive e reina pelos séculos dos séculos, a Ele todo louvor, a Ele adoramos, a Ele coroamos. Sim, Senhor. Que a Tua graça, o Teu favor continue na Tua igreja, com o Teu povo, guardando, protegendo. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardado e protegido por Ti, ó Pai. Nós Te pedimos agradecidos em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai,
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo. E a igreja do Senhor diz: amém. Antes de sairmos, eu queria dar uns avisos. A pastora quer dar os avisos? E o culto vai ser lá em casa? Eu não estava sabendo. Que dia? Não abri ainda não. Não sei, ainda não. Eu fui avisado aqui no culto. É? Quem falou? Avisar não. Marcaram pra